Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa praticamente todo mundo, né? Que é felicidade. Como será que a gente cultiva a felicidade? O que a gente tem que eliminar da nossa vida para a gente se sentir mais felizes, mais completos com quem nós somos, com o que nós temos? Bom, hoje eu vou compartilhar com você alguns comportamentos que quando a gente cultiva durante muito tempo na nossa vida, na nossa jornada, pode ser que eles ajudem a diminuir aí esse nível de felicidade, de bem-estar, né? A gente tem momentos felizes, momentos tão não felizes, porque a vida é isso, né? Ela é cíclica, a gente oscila também, mas existem alguns comportamentos que podem favorecer a gente se sentir, né, mais felizes, com uma sensação de bem-estar, de completude, de harmonia, e existem comportamentos que vão fazer com que a gente se sinta menos felizes, né, mais infelizes, se sentindo menos completos. Então, sabe a energia do mundo, né, na carta do tarô? Então, quando a gente tá bem, a gente sente essa energia de completude, de que as coisas estão se encaixando, né, que mesmo que quando a gente ainda não tem aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca, a gente se sente completo por estar na caminhada, por estar na jornada, por estar buscando. E quando a gente cultiva alguns aqui desses comportamentos, ou todos eles, durante um período longo de tempo, né, não significa, pessoal, que em alguma fase da sua vida você não vai ter tido ou não está tendo esse comportamento, esses comportamentos que eu vou dizer. Por quê? Porque eles acontecem conosco, né? Eles são comportamentos humanos que podem acontecer. A grande questão aqui, a grande sacada, é o quanto de tempo você tem dedicado a esses comportamentos na sua jornada. E o interessante é que se você conseguir identificá-los, fica mais fácil para você cortar esse padrão de comportamento para que você se sinta mais feliz, mais integrada na sua vida, na sua jornada, tá? Então eu vou compartilhar com você aqui esses 5 comportamentos que podem estar fazendo com que você se sinta infeliz aí na maior parte do tempo e que você precisa eliminar da sua vida caso você queira cultivar essa sensação de harmonia, de felicidade por um tempo mais prolongado, entendendo como as coisas funcionam. E o primeiro comportamento que é muito comum, eu mesma, né, de vez em quando acabo, né, me enveredando nas teias desse comportamento, que é o excesso de desculpas para não fazer alguma coisa. Então, às vezes, você tem todas as oportunidades, tem as ferramentas para você fazer algo, mas você está sempre dando desculpas para você ou para os outros para não continuar na sua jornada, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é assim, você tem as habilidades, você tem as ferramentas, mas você continua dando desculpas com aquela sensação de que não vai dar muito certo, eu não sei se isso é pra mim, eu consegui isso aqui, mas não tenho muita certeza. E essas desculpas podem colocar você num padrão de infelicidade, né, de falta de harmonia. Isso tá muito ligado com uma carta de tarô que eu trouxe pra vocês, que é essa aqui, ó, o 4 de copas, né? Se vocês verem aqui, a pessoa que está sentada, ela está recebendo, né? Tá recebendo, ó, a taça, a copa. Então ela tem mais 3 aqui. Só que ela tá meio assim, naquela sensação de... Não seria bem uma indecisão, mas é como se... Eu não sei muito bem se eu quero fazer isso. E aí fica dando desculpas, né? E fica mais difícil para conseguir chegar onde deseja. Então, essa carta aqui do 4 de copas vem trazendo essa sensação de uma pessoa que fica dando desculpas, apesar de ter as capacidades, né? De ter a capacidade, de ter a habilidade para ir em frente, para fazer o que precisa ser feito. Então, gente, às vezes, quando a gente coloca muita desculpa na nossa vida sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente quer, isso a longo prazo, quando a gente estende esse comportamento durante muito tempo, pode trazer uma sensação aí de infelicidade, né, de falta de harmonia, de não estar integrado ou integrada com o todo. E isso pode causar pra gente essa sensação de que a vida tá paralisada, que ela não tá indo pra frente e causar essa certa angústia, né, essa sensação de infelicidade. Então, esse é o primeiro comportamento que você precisa eliminar da sua vida se você percebe que tem, que é esse excesso de desculpas. É ter as ferramentas, ter a habilidade, ter a capacidade, mas ficar dando desculpas para não agir, ficar ali sentado, né, cruzar o braço, tendo tudo à sua disposição, mas não agindo.
A segunda, né, coisa que você precisa eliminar da sua vida para que você seja mais feliz, para que você encontre a felicidade, é o seu diálogo interno negativo. É muito comum que nós tenhamos, né, um diálogo interno negativo. Ainda mais no mundo que a gente vive, com excesso de comparação. Só que o que é importante é você perceber esse diálogo, é você perceber o quanto você se autodeprecia durante o seu dia, quais são as decisões que você toma baseado no seu diálogo interno negativo, né? Então, muitas vezes, até para o primeiro comportamento, que são esses excessos de desculpa, esse tédio, essa coisa de não fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo as possibilidades ali na sua frente, vem também desse diálogo interno negativo. Então, a gente precisa avaliar como a gente está conversando com a gente. O quanto a gente está acreditando no nosso potencial, naquilo que a gente é, naquilo que a gente está construindo. Às vezes, a gente não tem ainda a estrutura toda pronta, mas a gente está criando uma base, né? E criando essa base, mais pra frente a gente vai ter uma estrutura da qual a gente pode se orgulhar. Só que se a gente fica sempre ali no diálogo interno negativo, essa base nunca vai ser sólida o suficiente pra gente crescer essa estrutura, né? Subir essa estrutura, que pode ser qualquer coisa na nossa vida, pode ser um projeto, pode ser um relacionamento, pode ser a família, né? Pode ser uma casa mesmo que você está construindo, pode ser a sua estrutura emocional. Então é muito importante que você trabalhe esse diálogo interno negativo. E esse diálogo interno negativo, ele pode causar muita ansiedade a longo prazo, que vai diminuir essa sensação de felicidade. Porque quem consegue se sentir feliz, bem, completa, com bem-estar, quando você está ansioso o tempo todo? É muito difícil, né? E aí vem muito de encontro com outra energia do tarô que eu trouxe para vocês hoje, que é o 9 de espadas. Que é essa carta de uma pessoa que às vezes não consegue nem dormir à noite, sabe? Tem insônia, pesadelo, porque fica pensando excessivamente nas coisas negativas da vida, no diálogo negativo, né? Essa sensação de opressão. O dia, ó, ele vai vir nascendo, né? Ele vai nascer, tá nascendo, mas você ainda tá ali preso dentro das sombras da própria mente. E para clarear isso, a gente tem que permitir que esse dia, né, nasça, resplandeça. Para isso a gente tem que olhar para fora. Não fechar a nossa mente, abaixar a cabeça, deixar que os nossos pensamentos nos consumam, como está acontecendo com a moça da carta aqui. Então o 9 de espadas vem trazendo essa energia, né, de alguém que está sendo consumido pelos próprios pensamentos negativos, por esse diálogo interno negativo. E isso, gente, a longo prazo, se você não trabalhar essa questão, se você não entender que ela está acontecendo, se você não desafiar os seus pensamentos, muito provavelmente você não vai se sentir feliz com quem você é, com o que você está construindo, com as amizades que você está estabelecendo, porque a sua mente vai estar sempre trabalhando contra você, não ao seu favor. Só que isso, a gente precisa ter uma percepção de que isso acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático, que é algo que eu venho fazendo recentemente, que é a prática de afirmações positivas, né? Então eu coloco um vídeo de afirmações ou um áudio, né, de afirmações positivas e eu começo a repeti-las. E é muito comum, no meio dessa repetição de afirmações, os pensamentos contrários virem, que é esse diálogo interno negativo. E aí o que a gente tem que fazer quando percebe? Desafiar esse pensamento. Então, por exemplo, você está fazendo uma afirmação positiva para ser mais saudável, né? Eu sou uma pessoa saudável, eu tenho um corpo saudável, eu me sinto bem. Aí vem aquele pensamento, você é saudável? Você acabou de comer um monte de açúcar, você tem certeza que você é saudável? E aí esse diálogo interior negativo, que é, né, essa mente que não para, né, esse 9 de espadas, essa mente que fica trabalhando de forma negativa o tempo todo, vai fazer com que você duvide da sua capacidade. E aí você vai parar, né, de fazer a afirmação, você vai voltar a comer o açúcar, por exemplo. No meu caso, que é essa questão da alimentação, para mim é muito difícil, porque eu sou uma formiga. E aí, às vezes, eu tô pensando assim, em parar, e esse pensamento vem, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Você é uma comedora de açúcar compulsiva, você quer comer doce, né? E aí eu tenho que desafiar esse pensamento. Não, eu posso conseguir, eu preciso só manter a disciplina, eu preciso ser mais disciplinada, eu não tô sendo disciplinada, então eu preciso fazer isso. Né? Então, muito acontece disso na prática de afirmação positiva. Às vezes a gente está ali afirmando coisas e aí a nossa mente negativa vem desafiar esse pensamento de uma forma com que a gente pense que a gente não é capaz de lidar com aquilo, de ter aquilo que a gente quer. Então é muito interessante que você comece a observar esse movimento da sua mente,
para que observando-o, você consiga barrá-lo com o pensamento contrário. E aí, gente, é prática, 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 muita prática. Eu mesma já faço afirmações há um tempo e às vezes eu desisto, eu paro, é muito difícil. Então a gente tem que acreditar, colocar no calendário, vou fazer hoje, amanhã, depois, observar como a gente conversa com a gente, como a gente tá falando com a gente, né? Às vezes tá interessado em alguém, viu alguém passando, aí fala assim, ai, né, que pessoa interessante. Ah não, aí vem aquele pensamento negativo, aquele 9 de espadas, à noite lá na cama, quando vai tentar dormir. Não, imagina, você com essa pessoa? Não, sem chance, sem chance. Esse é o pensamento negativo, é o diálogo interno negativo, que faz com que você duvide da sua capacidade e desista dos seus sonhos e dos seus objetivos de vida, tá? A próxima questão que você precisa eliminar é você se colocar na caixa dos outros. O que seria isso? Se colocar na caixa dos outros. É você achar que você cabe dentro da forma de uma outra pessoa. É muito comum a gente fazer isso em redes sociais, por exemplo. Eu lembro que esses tempos atrás eu tava naquela rede social, né? Aquela outra do... que tem a... como é que chama, gente? O Threads. E aí, né, eu tava olhando as postagens, né? E tinha uma postagem de uma moça falando uma questão que pega pra mim, né? Uma questão que vai ali bem no meu emocional. E aí eu comecei a ler os comentários... E eu tava na mesma situação que a moça do comentário, né, na minha vida, e lendo os comentários eu fiquei pior ainda, né? Ou seja, eu me coloquei dentro da caixa de outras pessoas que estavam comentando como se a minha vida coubesse ali naquela forma, dentro daquela caixa. Então a gente se paralisa na vida porque a gente acha que tem que caber naquela forma, naquela caixa, naquele molde. E isso faz com que a nossa felicidade fique travada, porque a gente condiciona nossas vivências ao que os outros acham que é certo. É paralisar a própria vida na perspectiva do outro. E isso tem muito a ver com uma carta de tarô que é o pendurado, tá? Que é o pendurado de cabeça para baixo, né? De cabeça para cima. O pendurado. Que é essa carta, né, que vai falar pra gente desse autossacrifício, desse paralisar o olhar, né? Ou seja, eu me coloco na visão do outro para que eu caiba. E isso paralisa a minha vida, paralisa a minha jornada. Então, o pendurado, ele vai inverter as suas próprias necessidades para servir aos outros. Isso significa que quando você tá nessa energia, você não tá olhando para a sua própria necessidade, para aquilo que é importante para você. Você tá olhando para o molde do outro, para a caixa do outro, para o que o outro acha que é importante. Mas o que é importante para você? O que realmente faz sentido para você? Qual é a sua história de vida? E todas as vezes que você tenta se modelar pela forma do outro, você entra nessa energia de estagnação. Essa energia de autossacrifício, de sacrificar quem você é, sem olhar para as suas necessidades, sem olhar para o que é importante para você. Aí você entra nessa energia aqui do pendurado, tá? Então, se colocar na caixa do outro, no molde do outro, é algo que vai minar a sua felicidade. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já fiz isso muitas vezes. E tem uma questão muito importante que quando eu percebo que estou entrando novamente dentro desse furacão, de me colocar na forma do outro, no molde do outro, eu preciso parar, respirar e falar, Angélica, para a sua vida isso não funciona, tá? Não quer dizer que se isso funciona na vida de uma pessoa ABC, se uma pessoa ABC pensa isso sobre esse assunto, não significa que outra pessoa vai pensar também, ou que você deva pensar também igual. Então, o que você sente, o que é importante para você? Né, o que faz sentido para você, como você se sente lidando com aquele assunto, é algo seu, é algo que faz sentido para você, ou é algo que você viu alguém falando e que você compra aquela ideia e acha que você tá errado, errada na vida por causa de determinada ideia de alguém numa rede social, por exemplo. Então é muito importante que a gente saiba quando a gente tá se colocando numa forma que não é nossa, tá? Então às vezes a sua forma é uma forma de coração, mas você está se colocando numa forma quadrada, né? Não vai dar. Então você precisa observar qual é o seu número, onde você realmente se encaixa, para que você não fique com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua harmonia lá no pé em diminuição, porque você está se colocando num padrão que não é seu, que não cabe para a sua história, para a sua jornada e para a sua experiência de vida, tá?
A próxima questão é a falta de paciência. A falta de paciência mina a nossa felicidade, porque a gente tá buscando as coisas muito rapidamente, né? E aí a gente não tem paciência para construir as coisas. Eu recebi esses dias no meu curso de astrologia, né? A minha professora mandou para mim análise de Júpiter no meu mapa astral. E ela me falou uma coisa muito interessante, que é essa dificuldade que às vezes eu tenho de construir com paciência as coisas. E aí eu quero desistir porque aquilo não tá dando o resultado que eu desejo naquele momento. E ela falou uma coisa muito interessante, que para prosperar, para conseguir as coisas, eu preciso de paciência, né? E às vezes eu não tenho paciência. Por quê? Primeiro que, falando de um posicionamento astrológico, a minha lua, ela é posicionada em Áries. E às vezes eu sinto uma impaciência emocional muito grande para resolver várias questões da minha vida. Então, eu preciso lidar com esse ímpeto, essa coisa que tem assim dentro de mim. Eu lembro que quando eu descobri que tinha lua em Áries, eu era muito estressada, no sentido de quando as pessoas não faziam as coisas conforme eu gostaria, eu ficava extremamente estressada. Mas estressada assim, sabe? Pessoa de bater porta. Ai, que estresse, né? Eu lembro quando eu era mais nova, assim, tinha 19 para 20 anos, que comecei no meu primeiro trabalho, alguma coisa dava errado, eu batia portão chegando em casa, essas coisas bem assim. E aí com o tempo, né, trabalhando o autoconhecimento, aí depois eu fiz o mapa astral, aí vi que tinha lua em Áries, aí vi que tinha esses rompantes explosivos poderiam fazer parte, então eu fui controlando isso. Para hoje, trabalhar de uma forma mais tranquila essa questão. Mas como hoje não tem mais esses rompantes, essa coisa de bater porta, né, de ficar estressada, de mostrar que tá nervosa, né, o que acontece? Eu acabo transferindo isso de uma forma interna, de não ter paciência para a construção das coisas. E aí entra uma energia muito interessante do tarô, que é a energia do cavaleiro de paus, né, que é essa coisa impetuosa, essa coisa de impaciência, às vezes irritabilidade, de querer fazer as coisas logo, de querer resolver logo. E essa energia pode fazer com que a gente não sinta tanta felicidade na vida. Porque assim, se as coisas não estão chegando no tempo que eu acho que elas têm que chegar, eu quero desistir. Ah, não, eu quero ir logo. Não, se não for logo, eu não vou. Né? Se não for logo, não quero. E aí isso faz com que a gente corte padrões de felicidade a longo prazo, né? É muito aquela coisa miojo, bem-estar miojo, né? Feito rapidamente, macarrão instantâneo. Então a gente precisa trabalhar essa questão de ter mais paciência. E é interessante aqui de uma energia oposta, que eu me lembrei agora, que é a carta da temperança, né, do tarô. Quando a gente tá muito nessa energia do cavaleiro de paus, esse ímpeto, essa coisa de querer resolver logo, com rapidez, né, sem pensar muito, trabalhar a temperança também pode ajudar, tá? Eu não trouxe ela aqui, mas lembrei dela, que tô falando aqui pra vocês, que eu esqueci até de anotar a carta aqui. Mas pode ajudar você também a equilibrar essas coisas na sua vida, na sua jornada, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, porque eu falei demais hoje. Tô gravando vídeo desde manhã. Vídeos de tarô. Aí tem as consultas também. Tem as aulas que às vezes eu falo, né? Quando é aula ao vivo, eu participei de uma aula ontem, aí não tava eu ao vivo lá, eu conversei bastante com a professora e minha voz começa a sumir um pouquinho. Mas então, a gente vai aqui pro quinto e último comportamento que pode te afastar aí da felicidade, que é a desordem, a confusão, essa energia dispersa. Desordem, confusão mental, emocional, confusão de ambiente, sabe, coisa tudo bagunçada, desorganizada. Isso também pode tirar de você essa sensação de felicidade, de estar bem com você. E isso vem de encontro com uma carta do tarô, que é o 5 de paus. Aqui tem 2 cavalinhos, né? Eles estão até com a cara assim de quem estão, né, mais ou menos assim, afeiçoados um pelo outro, mas se a gente vê uma posição meio de conflito, né, ó, um cavalo indo pra cima do outro, assim. Então tem aqui, né, mostra a energia da carta. Então essa coisa de conflito, de desordem. Às vezes a desordem mental, de pensamentos, ela vai também influenciar na desordem do nosso ambiente, da nossa rotina, do que a gente faz no dia a dia. Então é muito importante que você observe como está a sua mente, os seus pensamentos, que você organize isso através da meditação, de um alinhamento de chakras, de reiki, seja o que você faz, né, de uma mesa radiônica, enfim. Você organize esses pensamentos, ou uma música que você gosta, né, se coloca para se organizar, ordenar, né, você ordena internamente para você ordenar externamente. Então caos, confusão, bagunça. Eu não sei vocês, mas no meu caso, se eu fico em ambientes que tem essa energia muito caótica, eu sinto assim
a minha energia lá embaixo. Então começa a ficar muito cansada, estressada, né? Aquela coisa, barulho alto, música alta, confusão, muita gente. Às vezes a nossa própria casa, quando está desorganizada, bagunçada, né? Se os livros estiverem bagunçados, essa sensação de desordem, de caos, também faz com que a felicidade diminua, né? Que a gente não consiga se sentir bem conosco. Então vai muito também de como é a sua personalidade, né? Como você se organiza, mas a desordem muitas vezes mental, que a gente traz dentro da mente da gente, também pode influenciar nessa desordem da rotina, na desordem financeira, né? Na desordem nos relacionamentos. Então a gente precisa observar tudo isso, como estão os conflitos na nossa mente, na nossa vida, para que a gente possa estabelecer aí essa sensação de felicidade, de bem-estar e de harmonia. Então eu trouxe para você aqui 5 comportamentos que você precisa eliminar da sua vida, se fizerem sentido para você, para que você viva com mais felicidade, com mais bem-estar, com mais harmonia na sua jornada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. E caso você queira agendar uma consulta de tarô comigo ou de Florais de Bach, entre no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.